Investir em energia eólica é realmente vantajoso para um país? A gente está vivendo uma transição energética global que, para muitos países, não é mais uma escolha ideológica, nem uma pauta ambiental abstrata. É uma decisão econômica, estratégica e cada vez mais de sobrevivência. A pergunta já não é mais se o mundo vai abandonar os combustíveis fósseis, mas quem vai liderar essa transição? Quem vai pagar a conta e quem vai ficar para trás? E nesse cenário, poucas fontes de energia geram tanta discussão quanto a energia eólica. Para alguns, ela representa o futuro. Limpa, abundante e cada vez mais barata. Para outros, é instável, intermitente e incapaz de sustentar uma economia moderna sozinha. Então vale mesmo a pena um país investir pesado em energia eólica? Para responder isso de forma honesta, é preciso sair do discurso raso e olhar para dados, custos, limitações, infraestrutura, geopolítica e planejamento de longo prazo. Porque energia não é só eletricidade. Energia é soberania, é indústria, é poder. O primeiro ponto: energia não é opcional. É o gargalo do futuro. Toda tecnologia moderna depende de energia. Não importa se estamos falando de fábricas, hospitais, cidades inteligentes, veículos elétricos ou inteligência artificial. A base de tudo é eletricidade estável, barata e abundante. Inclusive, um dos maiores gargalos para o avanço da inteligência artificial hoje não são chips ou algoritmos, mas energia. Data centers consomem quantidades absurdas de eletricidade e água. E essa demanda só cresce. Países que não planejarem sua matriz energética agora vão pagar caro depois, seja com apagões, contas de luz mais altas ou dependência externa. E é justamente nesse ponto que a energia eólica entra na conversa. Quanto custa produzir energia eólica? Quando um país avalia investir em qualquer fonte de energia, a primeira pergunta é simples: quanto isso custa? Para isso, existe um indicador amplamente usado chamado LCU, e custo nivelado de energia. Em termos simples, ele calcula quanto custa gerar cada unidade de eletricidade ao longo da vida útil de uma usina, considerando construção, operação e manutenção. Esse indicador não é perfeito. Ele não mede impacto ambiental, não captura bem custos de intermitência, nem considera vantagens regionais ou estratégicas. Mas ele é útil para comparar tendências, e a tendência é clara. A energia eólica em terra se tornou uma das fontes mais baratas do mundo. Nas últimas décadas, o custo da energia eólica caiu de forma consistente. Isso acontece por um motivo simples. Diferente de usinas a carvão, gás ou petróleo, a energia eólica não depende do preço de um combustível. O vento é gratuito. O custo está na tecnologia. E tecnologia, quando escala fica mais barata. Turbinas maiores, mais eficientes, materiais melhores, manutenção preditiva e cadeias produtivas maduras reduziram drasticamente os custos. Em muitos países hoje já é mais barato construir uma nova usina eólica do que manter uma usina fóssil, antiga, funcionando. Isso muda completamente o jogo. Mas é a intermitência. O vento não sopra o tempo todo. Esse é o argumento mais comum contra a energia eólica menos, e ele é válido. O vento não sopra o tempo todo, e isso cria variabilidade na geração. Mas aqui entram dois pontos cruciais que costumam ser ignorados. O primeiro é que toda matriz energética tem limitações. Hidrelétricas dependem de chuvas, termoelétricas dependem de combustível. Usinas nucleares são rígidas e caras de desligar. Nenhuma fonte é perfeita isoladamente. O segundo ponto é que a intermitência da energia eólica não é mais um problema técnico insolúvel. Ela virou um problema de gestão de rede. Nos últimos anos, uma tecnologia avançou de forma acelerada junto com a eólica. Baterias de grande escala, principalmente de íons de lítio. Essas baterias permitem armazenar energia quando há excesso de produção e liberá-la quando a geração cai. O exemplo da Califórnia é emblemático. Até poucos anos atrás, o Estado precisava pedir para a população reduzir o uso de ar-condicionado no fim da tarde, durante o verão. Hoje, com grandes sistemas de baterias, a energia solar e eólica gerada durante o dia é armazenada e usada à noite, estabilizando a rede. A lógica é simples. Quando sobra, guarda. Quando falta, usa. Países como a Austrália, que não contam com grandes hidrelétricas para funcionar como baterias naturais, estão investindo pesado em armazenamento para sustentar redes cada vez mais dependentes de fontes intermitentes. Ou seja, a pergunta já não é mais se a energia eólica funciona, mas se o país está investindo também na infraestrutura que ela exige. Energia eólica não anda sozinha. Outro erro comum é analisar a energia eólica de forma isolada. Nenhum país sério faz isso. A vantagem da eólica aparece quando ela faz parte de um sistema integrado, combinado com solar, hidrelétricas, armazenamento e gestão inteligente da rede. Em países com bons ventos, a energia eólica costuma gerar mais à noite. E em determinadas estações, a solar domina durante o dia. Hidrelétricas podem compensar variações rápidas. Baterias entram nos picos. O resultado não é fragilidade, mas resiliência. Quanto mais diversificada e descentralizada a matriz, menor o risco de colapso. O fator China. Quando a energia vira estratégia industrial, nenhuma análise séria sobre energia eólica pode ignorar o papel da China. A China não investiu em energia eólica e solar por altruísmo ambiental. Ela fez isso por necessidade estratégica. O país tem pouco petróleo e sempre foi extremamente dependente de carvão.
uma fonte poluente e ineficiente. Ao longo de décadas, a China decidiu fazer algo que poucos países fizeram: planejar energia, indústria e tecnologia como um único projeto nacional. O resultado é que hoje quase 3/4 de todas as novas instalações de energia eólica e solar do mundo acontecem lá. A China construiu mais capacidade renovável em uma década do que muitos países produziram em toda a história. Isso criou um ciclo virtuoso: mais energia barata, mais indústria, mais escala, tecnologia mais barata, mais exportação. Hoje, turbinas eólicas, painéis solares e baterias já representam uma fatia significativa do PIB chinês. Não por acaso, o país domina cadeias de suprimentos críticas, desde terras raras até a produção de baterias. Isso mostra um ponto essencial: investir em energia eólica não é só investir em eletricidade. É investir em indústria, empregos e autonomia, energia eólica e soberania energética. Aqui está talvez o argumento mais forte a favor da energia eólica: soberania. Países que dependem de petróleo, gás ou carvão importados estão sempre vulneráveis a crises externas, guerras, sanções e manipulação de preços. Energia eólica reduz drasticamente essa dependência. O vento não pode ser embargado. Isso é especialmente relevante para países que importam combustíveis fósseis ou que usam esses combustíveis apenas como fonte de receita, mas não como base de desenvolvimento tecnológico. A China entendeu isso. Muitos países europeus entenderam isso depois de crises energéticas recentes. Outros ainda resistem. E os Estados Unidos? Um alerta importante. Os Estados Unidos são um exemplo curioso e preocupante. Eles foram pioneiros em praticamente todas as tecnologias que hoje sustentam a transição energética: turbinas eólicas modernas, células solares, baterias de lítio, veículos elétricos. Mas, por decisões políticas e econômicas de curto prazo, abriram mão de liderar essa indústria. Ao priorizar a exportação de petróleo e gás, os Estados Unidos da América reforçam um modelo que já está ficando mais caro, mais poluente e menos competitivo. Esse tipo de decisão tem precedentes históricos. Empresas que protegeram modelos antigos em vez de apostar no futuro perderam relevância. Países podem cometer o mesmo erro. Energia eólica, nesse contexto, não é apenas uma escolha técnica, mas uma escolha de futuro. E o Brasil? Onde a energia eólica entra nessa equação? O Brasil tem uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo, em grande parte graças às hidrelétricas. Mas isso não significa que o país esteja imune a erros estratégicos. Nos últimos anos, a energia eólica cresceu de forma impressionante, especialmente no Nordeste, uma das regiões com os melhores ventos do planeta. Em muitos momentos, a eólica já é uma das fontes mais baratas do país. O desafio agora não é produzir mais, mas integrar melhor. Quando a produção excede a demanda e falta infraestrutura de transmissão ou armazenamento, surge o dilema: quem deve parar de gerar? Fontes fósseis ou renováveis? Essa decisão define o rumo do país. Investir em energia eólica sem investir em rede, armazenamento e planejamento é ineficiente. Mas deixar de investir por causa disso é miopia estratégica. Então, afinal, investir em energia eólica vale a pena? A resposta curta é sim, para países que pensam no longo prazo. A resposta honesta é mais complexa. Vale a pena se houver planejamento, vale a pena se houver integração com outras fontes, vale a pena se houver investimento em infraestrutura, menos vale a pena se houver visão industrial e estratégica. Energia eólica não é uma bala de prata, mas ignorá-la é escolher ficar dependente de um modelo que está ficando mais caro, mais instável e menos competitivo. No fim das contas, energia define quem cresce, quem exporta, quem lidera e quem apenas reage. E a pergunta que fica não é se a energia eólica é perfeita, mas quem está disposto a investir no futuro, enquanto ele ainda está sendo construído. Se você chegou até aqui, já percebeu que essa discussão vai muito além de vento e turbinas. Ela fala sobre escolhas, visão e coragem de abandonar modelos antigos. E isso, mais cedo ou mais tarde, cobra um preço. Se quiser continuar essa conversa, entender como outros países planejaram essa transição, ou como isso se conecta com geopolítica, indústria e tecnologia, fica o convite para acompanhar os próximos conteúdos. A gente se vê na próxima conversa.